com muita alegria do meu coração, eu queria que a gente recebesse com uma forte salva de palmas, Pastor Jean. Vamos orar por esse grande homem de Deus. Pai, nós te louvamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pelo coração do pastor Jean, pastor Cleidson, que são os responsáveis depois de ti pela essa conferência que está acontecendo. Eu quero declarar mais graça, Senhor, mais graça sobre a vida dele, que nessa manhã, através do abrir e fechar dos seus lábios, o teu Santo Espírito possa impactar, renovar a nossa vida em o nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Aleluia! Aleluia! Dia, graça e paz, amém? Tá muito fraco. Bom dia! Graça e paz! Glória a Deus! Glória. Olha para o teu irmão do lado e fala: querido, você já acordou? Fala assim: olha, se prepare, que nesses 3 dias Deus vai te pegar. Aleluia! Que alegria, que alegria, que alegria, que alegria estar aqui. Que alegria ver cada um de vocês aqui. Essa conferência é uma vitória das igrejas de Fortaleza, amém, queridos? É uma vitória das igrejas, na visão do MDA, dessa cidade. Eu creio que Jesus, Ele está fazendo maravilhas e Ele vai fazer muito mais ainda. E o desejo do meu coração, eu quero fazer um pedido a você: abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar aqui. Não só através da minha vida, mas através da vida de muitos outros homens de Deus que vão subir aqui nesse altar, nessa plataforma, vão pegar nesse microfone. Eu tenho certeza, querido, que o Espírito Santo tem algo a falar ao seu coração. Deus não trouxe você aqui por acaso, você não está aqui à toa, você está aqui porque o Senhor, Ele quer completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor quer te usar muito, em nome de Jesus. Amém? Vamos mais uma vez, glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor venha ter graça, agir com graça aqui em nosso meio, que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida, que o Senhor venha me usar, ó Deus, como um canal, como um instrumento teu aqui nessa manhã. Ó Deus, eu quero ser útil na vida dos meus irmãos, eu quero lavar os pés deles agora, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha falar através da minha boca, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que o teu poder venha operar aqui nesse lugar, que o teu Espírito Santo venha agir aqui em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém chegou aqui triste, abatido, angustiado, eu quero declarar em nome de Jesus, que essa pessoa vai sair daqui renovada, transbordando, cheia da tua unção, cheia da tua glória, em o nome de Jesus. E isso ainda é só o começo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o que eu quero falar aos amados irmãos aqui nessa manhã é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma revelação que Deus me deu há exatamente 5 meses atrás, no dia 25 para o dia 26 de dezembro, finalzinho de ano. Eu estava vivendo uma das grandes crises, uma das maiores crises interiores que um dia eu já tive. Estava me sentindo cansado, sobrecarregado, desanimado. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra cujo tema eu acredito que vai agir diretamente no coração de muitas pessoas que estão aqui. A palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã é: vencendo a vontade de desistir. Vencendo a vontade de desistir. Existem muitas pessoas hoje, pastores, homens de Deus,
mulheres de Deus que não estão mais exercendo o ministério, que largaram o ministério, e o pior, não querem mais nem saber disso. Pessoas que se feriram, pessoas que se machucaram com mordidas de ovelhas, pessoas que sofreram aí, soldados feridos. Existem muitos líderes que um dia já foram muito atuantes na obra do Senhor, que estavam servindo, liderando, discipulando, ganhando, mas hoje não querem mais se envolver. Hoje eles chegam nas igrejas, querem ficar ali escondidinho, quer ficar ali escondidinho. Não, pastor, me deixa aqui quieto, eu quero só ficar quieto aqui na minha. A revista Cristianismo Hoje, ela divulgou em 2012 uma pesquisa realizada pelo Instituto Francis Schaeffer, afirmando que 1,5 mil pastores abandonam seus ministérios todos os meses. No Brasil, uma estatística de 2012 diz que 1.500 pastores largam o ministério todos os meses. A matéria da revista continua afirmando, dizendo que os principais motivos são problemas financeiros, problemas na família, problemas de saúde, pastores que estão a ponto de ter um colapso nervoso, depressão, estresse, problemas de caráter, falhas morais. Pesquisas entre o público evangélico apontam que o índice de depressão entre os pastores é maior do que em outras profissões. O doutor em psiquiatria e presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, doutor Pécio, ele relata que os principais motivos são problemas com líderes de igreja, baixa remuneração, mudança constante de igreja, falta de apoio da igreja local, expectativas não correspondidas, estresse relacionado à experiência pastoral, pecado, enfraquecimento da fé. Existem pastores que estão desistindo, não só do ministério, mas às vezes até da própria vida. Tem muita gente boa, gente de Deus, gente chamada por Deus, gente comissionada pelo Senhor, pensando em desistir, pensando em parar, desistir do ministério, desistir do sonho de Deus, desistir da vida com Deus. Talvez você chegou aqui nessa condição, desanimado, desanimada, perdeu o prazer, perdeu a vida, perdeu o tesão na vida. Tem muito líder na igreja ferido, machucado, gente que não acredita mais em gente. Tem muita gente frustrada ministerialmente, pessoas que projetaram, pessoas que estabeleceram alvos, metas pessoais e muitas vezes não conseguiram alcançar. Gente que vê o sucesso na vida dos outros, mas não consegue ver o seu próprio sucesso. Gente que perdeu a fé até em si mesmo, gente que acredita que o sucesso só é para o outro e nunca para ele. Querido, esse discurso, ele é um discurso muito triste, não é verdade? Mas eu quero falar que Deus trouxe você hoje aqui para mudar a sua vida. Deus quer ajudar você a rever conceitos na sua vida, querido. Se você chegou aqui nessa condição quebrado, eu quero falar para ti que Deus, ele vai restaurar hoje as tuas expectativas. Deus vai estar alinhando a tua visão hoje. Deus vai estar aprumando o teu prumo hoje. Deus está hoje te pegando pela mão. Deus está hoje te colocando de pé, falando: meu filho, minha filha, eu não desisti de você, eu chamei você, eu escolhi você, e você vai completar a obra que eu te chamei para realizar nessa terra. Aleluia! Aleluia!
Deus, Ele quer restaurar suas expectativas ministeriais. Olha aqui para mim. Você, querido, querida irmã, querido irmão, você vai ser um líder bem-sucedido em nome de Jesus. Você vai ser um líder frutífero em nome de Jesus. Um líder abençoado, um líder próspero, um líder parecido com Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não vai desistir. Segura na mão da pessoa do seu lado. Olha no olho dela. E com a autoridade profética e com o amor de um pai, fala assim: querido, você não vai desistir. Você vai vencer. Você vai prosseguir. Todos os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Aleluia! 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 Então, diante desse quadro, como vencer a vontade de desistir? Em primeiro lugar, não despreze os pequenos começos. Como vencer a vontade de desistir? Não despreze os pequenos começos. Eu quero ler o texto de Zacarias, capítulo 4, verso 8. Espírito Santo, ministre em nossos corações aqui hoje. Zacarias capítulo 4, verso 8. A palavra do nosso Deus diz assim: novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes, repita comigo, o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Não despreze os pequenos começos. A gente lê um texto aqui, o texto do profeta Zacarias, que fala sobre um homem de Deus, Zorobabel. Zorobabel significa semeado na Babilônia, nascido na Babilônia. Zorobabel, ele era nascido na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Você nasceu na Babilônia, mas você não é da Babilônia, você é do céu. Aleluia. E Zorobabel, ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Ele estava ali no cativeiro junto com o seu povo. E ele foi um dos precursores da volta para Jerusalém. Houveram 3 excursões da Babilônia para Jerusalém. A primeira foi liderada por ele, Zorobabel. A segunda foi liderada por Esdras. E a terceira por Neemias. E Zorobabel tinha uma missão: levar o seu povo de volta para Jerusalém e reconstruir o templo, reconstruir a casa do Senhor. E ele fez isso com muito prazer, com muita alegria. Ele começou estabelecendo o altar. Antes de começar a fazer qualquer coisa, você vai ler no livro de Esdras que ele fez primeiro o altar. A primeira coisa que nós precisamos para uma vida de sucesso com Deus é ter o nosso altar. Você precisa ter o seu altar secreto. Você precisa ser fiel no seu relacionamento com o Senhor, no seu tempo com Deus. Você precisa ser fiel em estar queimando incenso perante o Senhor, deixando subir esse aroma ao Senhor, da tua adoração, da tua oração, do teu louvor a Ele. Antes de começar a construir esse templo, Zorobabel, ele fez o altar. Só que Zorobabel, assim como eu e você, ele tinha que lidar com grandes dificuldades. Repita comigo, grandes dificuldades.
Quem é que nunca passou por uma grande dificuldade? Todo mundo está vivo aqui, não está? Porque passar por dificuldade faz parte de quem está vivo. Só não tem problema quem está morto. Ele morreu, acabou os problemas. Até o problema de enterrar ele, quem vai ter vai ser os vivos. Então, se você está aqui, você vai passar por dificuldade. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos aflições. Quais eram as dificuldades que Zorobabel enfrentou? A primeira foi a oposição do inimigo. Lá em Esdras, no capítulo 4, se você quiser anotar, ali a partir do verso 2 ao 6, a gente vai ver ali que opositores se levantaram contra Zorobabel e contra esse projeto de restaurar o templo do Senhor. E esses opositores, eles agiram de várias maneiras. Sabe qual foi uma delas? Pergunta: qual foi, pastor? Foi tentar desmotivar o povo. Você sabia, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você sabia que uma das estratégias do diabo para parar você é tentar desanimar você? É roubar de você o ânimo, é roubar de você a alegria, é roubar de você o prazer em servir a Jesus, em fazer a obra de Deus. Você sabia disso? E foi isso que o diabo quis fazer com essas pessoas através dessa oposição. Querido, o diabo fica endemoniado quando o povo está envolvido numa grande obra. Vamos deixar ele mais endemoniado ainda? Fala para o teu irmão: meu querido, você está envolvido em uma grande obra. Você está realizando uma grande obra. Fazer discípulos é o projeto mais nobre dessa terra. Você é um nome. Você está envolvido em uma grande obra. Aleluia! Outra maneira que o diabo tenta se opor a nós é acusando o povo de Deus, minando, querendo minar a integridade do povo de Deus. E foi isso que ele fez lá no verso 6. Ele estava acusando ali os judeus de estarem se rebelando contra o rei daquela época. E deixa eu falar uma coisa triste aqui para você. No verso 24 do capítulo 4 de Esdras, a Bíblia diz que a obra foi parada. Eles cessaram a obra do templo. E sabe o que é triste aqui? É que muito homem de Deus, muita mulher de Deus pararam também. Muito homem de Deus, muita mulher de Deus, pessoas com chamado, com vocação, pararam. Não aguentaram a pressão, aguentaram essa oposição do inferno e pararam. O povo desistiu de levantar o templo. Esse é o contexto de Zacarias 4. Esse é o contexto. E Deus levantou ali profetas, o profeta Zacarias, o profeta Ageu. Eles estavam profetizando nessa época, dessa primeira volta para Jerusalém. E o profeta Zacarias ali, levantado por Deus, ele falou assim: olha, não fiquem desanimados. Não fiquem desanimados, porque aquela pessoa que colocou os fundamentos vai ser o mesmo que vai depois medir o prumo. Ou seja, aquela pessoa que começou a obra, ela vai concluir. Quem está dizendo é Deus, quem está falando é o Senhor. Essa obra não vai ficar parada, essa obra não vai ficar paralisada. Você vai concluir esse projeto em nome de Jesus. Você sim vai plantar essa igreja, você vai abrir essa célula sim, você vai sim virar um líder de setor, você vai sim virar um líder de área, você vai virar um pastor sim. Lembre-se, Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra, ele há de completar o teu dia de Cristo Jesus. Ele não vai ficar na metade, ele não vai parar no meio do caminho, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar a obra da sua vida. Aleluia! Aleluia! Aquele que começou a obra vai completar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala que os dons são irrevogáveis. Olha para o teu irmão do lado, dá um cutucando ele assim, fala: ei, querido, os dons de Deus são irrevogáveis.
Se você desistiu, trate logo de mudar de ideia, porque Deus não muda. Você está entendendo, amém? E para mim, eu queria outro microfone, esse aqui está falhando muito. Por favor, não desanime se os resultados não são tão aparentes assim. Não desanime. Aqui a gente fala dos pequenos começos. Querido, algo que começa grande não é normal, é um mutante. Tudo começa do começo. Toda caminhada precisa de um primeiro passo. Toda grande igreja começa com uma pequena reunião. Às vezes um grupo numa casa, às vezes uma célula no lar, um GE. Esse é o padrão, é começar do começo. E a palavra do Senhor para você aqui agora é: não despreze os pequenos começos. Não despreze o dia dos humildes começos. Existem trabalhos que rendem a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a palavra do Senhor nos ensina aqui: não despreze o dia dos humildes começos. Não desanime quando os resultados não são tão aparentes assim. Quando Zacarias escreveu isso, só tinha os fundamentos. Os fundamentos é acima ou é embaixo da terra? É embaixo. Ou seja, ninguém vê. Tem uma obra que Deus está realizando que ninguém está vendo. Nem você talvez. E você às vezes termina, sai daquela reunião de discipulado, sai daquele aconselhamento, sai daquela célula, sai daquele culto, depois de ter pregado, depois de ter dirigido tudo, e você caiu na tentação do diabo de ter o seguinte pensamento: puxa vida, está tudo do mesmo jeito. Esse povo não muda, não acontece nada de diferente. Querido, olha aqui para mim, não caia nessa armadilha do diabo. Saiba de uma coisa: Deus está operando. Deus está operando. Você não está vendo, mas Deus está operando. As grandes vitórias que eu obtive no ministério foram obras que eu não vi acontecer, que eu não vi elas se desenvolver. Quando eu vi, Deus fez. As grandes vitórias que eu obtive no ministério aconteceram assim. Era algo que estava acontecendo e você nem sentia, porque estava ali debaixo da terra. Era fundamento. E Zacarias está falando isso. Queridos, quase sempre o começo ele é mais difícil. Quase sempre. Eu quero encorajar você a não desprezar esse tempo. Eu me limito no ministério. Deus havia me dado uma visão, Deus havia me dado uma direção. Eu me lembro, era eu e meu cunhado, a gente começou no ministério, a gente tinha feito um culto. E eu tinha pregado nas cadeiras nesse dia. Não tinha ninguém. Eu estava indo embora para casa, no meu carro, eu estava triste, desanimado. Eu falava: Senhor, o Senhor tinha me mostrado, não foi essa a visão que o Senhor me mostrou. Quando o Senhor me chamou para o ministério, não foi essa a visão que o Senhor me deu. Eu orando, igual uma criança mimada. Ah, Deus, não foi assim, Deus, o Senhor falou para mim. Aí, eu ouvi Deus falando dentro de mim assim: meu filho, quem disse para você que seria fácil? E eu, puxa Deus. E eu li com um pensamento tão imediatista, querendo que as coisas acontecessem tão rápido. Só que naquele tempo Deus estava trabalhando em mim. Eu quero falar para você: não despreza esse tempo. Esse tempo dos pequenos começos é um tempo de dependência.
de você falar: Senhor, eu não vou fazer nada por... Gente, Deus tratou tanto com a minha vida, porque eu era um metido a teólogo, boçal, era um metido a Martinho Lutero. Não é assim, todo jovem vai para o seminário, sai se sentindo Jonathan Edwards, Martinho Lutero, João Calvino, né? O cara teólogo. Nada contra a teologia, viu, amado? Você estuda, Deus te abençoe em nome de Jesus, Deus lhe dê graça. Mas quando eu estava na vida real, eu percebi que aquilo não prestava para muita coisa, era muita balela. E eu tomei uma decisão de recomeçar do zero. Eu decidi desaprender e reaprender tudo de novo. Deixa o Espírito Santo. Eu me lembrava quando eu era novo convertido, eu era tão fervoroso, eu era tão apaixonado. Eu tinha deixado isso passar. Eu tinha perdido essa vida. Eu tinha perdido esse tesão pela vida, esse prazer pela vida. E eu decidi recomeçar. Eu decidi viver na dependência do Senhor. O pequeno começo é para isso. É para a gente aprender a depender de Deus. É um tempo de aprendizado, é um tempo de amadurecimento. Olha para o teu irmão e fala: querido, Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. É um tempo, escuta. Esse tempo dos pequenos começos é um tempo de preparo para as grandes coisas que Deus vai colocar nas tuas mãos. Deus está preparando você agora, querido, para colocar grandes coisas nas tuas mãos. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus está preparando você, porque Ele vai colocar grandes coisas. Levanta a mão assim bem alto e receba isso no Espírito, em nome de Jesus. Deus está colocando coisas grandes nas tuas mãos. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo: as mãos que começaram esse trabalho vão completá-la. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o nosso desejo, sabe qual é? Pergunta: qual é, pastor? É naquele grande dia a gente ouvir assim, ó: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, termina aqui, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Essa é a primeira coisa, servo bom e fiel. Não despreze os pequenos começos. Como vencer a vontade de desistir? Em segundo lugar, se mantenha focado. Olha no olho do teu irmão, fala: querido, não perca o foco. E aqui eu quero ler um outro texto da palavra, o texto que está em Neemias capítulo 6, verso 3. É um texto muito conhecido. Neemias 6:3. Esse texto diz assim. Verso 2 diz: Sanbalat e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, eles intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse? Fosse tempo vosso. O que Neemias está fazendo aqui, querido? Ele está se mantendo focado. Eu aprendi esses dias com o querido pastor Edivaldo Canté, que o diabo muitas vezes ele quer nos parar, ele quer nos tirar do propósito. E sabe como é que ele tenta fazer isso? Não é através de coisas ruins. Às vezes é oferecendo coisas boas. São as coisas boas que podem tirar o nosso foco. Você sabia disso?
São as coisas boas que podem fazer com que a gente, nessa tentativa de querer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Querido pastor, olha aqui para mim. Você não vai conseguir fazer tudo. Se você tentar cair nessa, se você cair nessa armadilha, você vai acabar não fazendo nada. Você precisa se manter focado. Neemias, como eu falei aqui, ele foi um desses líderes poderosos que ajudou a restaurar Jerusalém. Depois de Zorobabel, como eu falei, Deus levantou Esdras e em seguida levantou Neemias. Quem era Neemias? Em primeiro lugar, Neemias, ele era um homem sensível à voz de Deus e às necessidades ao seu redor. Neemias, ele era sensível à voz de Deus e às necessidades ao seu redor. Um dia chegou um dos seus irmãos e falou: olha, Jerusalém está sofrendo, o povo está abatido, o povo está uma miséria. E Neemias, ele não ficou indiferente a isso, ele se sensibilizou, e ele foi buscar Deus, foi orar, foi buscar a voz do Senhor, foi buscar uma direção do Senhor. E Neemias, ele vai até o rei, pede cartas ao rei, e ele vai, repetindo, Neemias foi. Isso significa o quê? Que Neemias, em segundo lugar, ele era um homem disponível. Não adianta você ser inteligente, não adianta você ter teologia, não adianta você saber aconselhar, não adianta você saber cantar, não adianta você saber tocar, se você é sempre uma pessoa ocupada e atarefada para Deus. Você não serve para nada. Se você tem todos esses talentos aí, mas você está sempre ocupado, você não serve. E quem não serve, não serve. Quem não serve para servir, não serve. Neemias, ele estava bem bom, estava no conforto do palácio. Ele era o principal mordomo do rei. Mas Neemias, ele decidiu abrir mão da sua zona de conforto para fazer a missão que Deus colocou no seu coração. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tem muita gente que não está discipulando, que não está liderando, que deixou de discipular, deixou de liderar. Sabe por quê? Gente dá trabalho demais. Para com isso. Esse pensamento não é um pensamento de Deus. Eu tenho tanto problema, já agora eu vou lidar com o problema dos outros. Muda essa mente. Essa não é a mente de Cristo. Essa não é a mente de Deus. A Bíblia diz que Deus amou tanto que Deus fez o quê? Deus deu seu filho. Jesus amou tanto que ele veio, ele se deu. Você precisa se dar, e você precisa ser focado. Neemias, em terceiro lugar, foi um líder influenciador. Neemias veio uma pequena comitiva, mas ele chegou lá em Jerusalém e ele viu muitas pessoas desanimadas. E talvez você possa encontrar essa situação na sua igreja. Talvez veio só você da sua igreja nessa conferência, porque ninguém se interessou, ninguém se empolgou. Está todo mundo lá desanimado. Mas Deus levantou você para ser esse líder influenciador que vai chegar lá e vai chacoalhar essas pessoas, vai influenciar essas pessoas, vai mobilizar esse povo. E não só você, mas você e esses irmãos vão impactar e marcar a sua geração. Neemias, ele foi um líder que recebeu oposição. Olha aí, oposição novamente. Lembra lá do Zorobabel? Recebeu oposição. Neemias também tem os Sanbalates da vida. Talvez você já recebeu oposição. Oposição dos pais, oposição às vezes do discípulo, oposição às vezes do líder, oposição de um amigo, oposição de um amigo de outra igreja. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, gente? E essa oposição tentou tirar Neemias do foco através de coisas boas. Vem cá, a gente quer conversar com você. Mas Neemias não era besta. Ele estava ligado. Cutuca teu irmão assim: ei, cara, fica ligado. Não seja besta. Se mantenha focado.
Neemias, ele foi um líder focado. Ele falou assim, ó: vou não, eu estou ocupado, eu estou fazendo uma grande obra. Olha para o teu irmão, fala: querido, não me faça perder tempo com outras coisas, porque eu estou focado, eu estou no meio de um grande projeto que vai marcar gerações e gerações. Queridos, na visão do MDA, quando se perde o foco, você perde tudo. Você não pode perder o foco. Um líder, um pastor não pode ficar mudando todo ano a visão da igreja. A gente não pode cair na tentação de querer fazer tudo. Você tem que se manter focado. Isso confunde a cabeça do povo. Nós temos que ser claros na nossa visão. É por isso que eu vim com essa camisa linda hoje, porque eu sou MDA. Eu estou determinado, focado, eu estou envolvido em um grande projeto, em uma grande obra: fazer discípulos das nações, reproduzir a vida de Cristo em outras pessoas. Esse é um grande projeto, é o mais nobre projeto que alguém pode se envolver nessa terra. É esse, é algo que vai marcar na eternidade, é um legado que vai ser transferido de geração em geração. É algo que não vai acabar agora. E como foi que Neemias venceu? Pergunta: como foi, pastor? Não, você não quer saber, não. Você não perguntou direito, não. Como foi que Neemias venceu? Ele não parou. Não pare, 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 não pare de discipular, não pare de evangelizar, não pare de liderar, não pare de orar, não pare de buscar a face de Deus, não pare, não pare, não pare, não pare de jejuar, não pare de crescer no Senhor, não pare, não pare, não pare de ganhar vidas, não pare, não pare. Como Neemias venceu? 2. Ele tinha prioridades. Estabeleça claramente quais são as suas prioridades. Seja claro nas suas prioridades. Não troque aquilo que é importante pelo que é urgente. Em terceiro lugar, Neemias tinha uma grande obra. E você tem uma grande obra. Você tem uma grande obra. Como vencer a vontade de desistir? Em terceiro lugar, forme sucessores. Forme sucessores. Forme sucessores. E aqui eu quero ler o texto de 1 Reis, capítulo 19. Tenho que correr aqui. 1 Reis 19. Vamos ver sobre a vida de Elias. No verso 13 diz assim: Elias estava triste, desanimado, estava igual a mim há 5 meses atrás, escondido na caverna, sozinho, sem querer ver ninguém, sem querer ver gente, tendo que pregar uma mensagem boa no domingo seguinte, tendo que aconselhar pessoas que estavam com problemas. E Elias, ele se escondeu, ele foi para uma caverna. E no verso 13 a Bíblia diz, no capítulo 19 de 1 Reis: ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se a entrar na caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nísi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Repita comigo: ungirás profeta em teu lugar. Verso 18: eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Forme sucessores. Vença a vontade de desistir.
formando sucessores. Formar sucessores é a garantia que o nosso legado não morre conosco. O meu desafio e a minha luta é deixar um legado. É quando eu ficar velhinho, com 120 anos, o Senhor me levar sem nenhuma doença, só porque chegou a hora de ir, ou então quando Jesus voltar, eu ter formado sucessores melhores do que eu. Eu e minha esposa termos Forjado, ter sido instrumentos em forjar pastores e pastoras melhores do que nós. Queridos, você olha aqui para a vida de Elias e você vê algumas situações. Primeiro aqui, Elias ele estava em crise. Todos nós passamos por momentos assim. Elias era um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. O profeta do fogo. O profeta que ora e Deus manda fogo do céu. Estava em crise, desanimado. 2, como é que Deus trata a crise de Elias? Primeiro, Deus escuta ele. Deus deixou Elias desabafar. Fala, meu filho, fala o que você quer. O que está acontecendo? O teu povo, Senhor. Esse povo não quer nada, Deus. Eu não posso fazer nada nessa igreja, Deus. Se o povo não deixa, Deus. Mas Deus não fala nada, não vai escutar. Deus escuta. E depois Deus aí fala assim: Elias, é o seguinte, meu filho, seu trabalho não acabou ainda. Sai dessa caverna. Deus está falando para você hoje aqui. Meu filho, como é seu nome? Não ouvi, fala mais alto. Ele repetiu o nome e fala assim: o seu trabalho não acabou ainda. Eu ainda tenho coisas para fazer através de você. Seja profeta de Deus e fala, olha com o dedinho assim no rosto da pessoa do lado, fala: querido irmão, Deus ainda tem coisas para fazer através de você. Depois Deus, em terceiro lugar, Deus fala a Elias que ele precisa fazer o quê? Formar sucessores. Meu filho, unja Eliseu no teu lugar. Unja Eliseu no teu lugar. Nosso querido, a nossa liderança maior, o pastor Abe Uber, ele fala que sucesso só é sucesso quando gera um sucessor bem sucedido. Sucesso só é sucesso quando gera um sucessor bem sucedido. Augusto Cury, ele tem um livro cujo tema é Pais Inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Porque herdeiros, eles só vão desfrutar da herança, mas sucessores, eles vão dar continuidade ao legado. Sucessores, eles são auxiliares da sua liderança, não empregados, mas auxiliares. E Deus fala para Elias: olha, Elias, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Só os pastores, levanta a mão assim, para eu ter uma noção. Deus fala para você que levantou a mão aqui agora: você não está sozinho. Eu falo isso porque nós pastores muitas vezes nos vemos ali no meio da multidão, e às vezes nos sentimos tão sozinhos, tão sozinhos. E é por isso que eu sou tão fã do MDA. Deus coloca pessoas em nossas vidas, onde nós podemos abrir nossos corações, colocar nossa intimidade na mão dessa pessoa, se deixar ser tratado. E Deus falou para Elias: olha, ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Pastores, amigos, nós estamos juntos. Estamos juntos, pastor Josemar, pastor Valdemar, estamos juntos, pastor Jairo, meu pastor Daniel, estamos juntos. Pastor Marcos, pastor Roberto, pastor Wilson, pastor Fernando, pastor Robertão.
Nós estamos juntos. Estamos juntos. Ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Pastor Pereira, Pastor Gleison, Pastor Sandro. Ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Aleluia! Eu quero encerrar essa mensagem, queridos. Como vencer a vontade de desistir? Em quarto lugar, mantenha os olhos. E eu queria que você ficasse de pé. Como vencer a vontade de desistir? Mantenha os olhos no prêmio da soberana vocação. Escute, escute. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, por perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo, ele é o exemplo de um homem que perseverou até o fim. É o exemplo também para você, querido. É o exemplo de um homem de Deus que combateu o bom combate, que completou a carreira, que guardou a fé. Isso não foi fácil. Paulo foi rejeitado pelos seus filhos na fé. Paulo foi perseguido. Paulo foi apedrejado. Paulo foi açoitado. Paulo foi abandonado. Mas tudo isso, sabe como foi que ele chamou? Leve e momentânea tribulação. No verso 16 ele fala assim, ó. É para nós essa palavra, para todos nós aqui, não só para nós pastores, mas você líder também. Por isso não desanimamos. Fala assim, por isso eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu sou renovado de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós vamos atentar não nas coisas que se veem, mas nos fundamentos que estão debaixo da terra, que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. São eternas, são eternas, são eternas. O que Deus tem para você está além da eternidade. Você já parou para pensar, meu irmão? Se Paulo pensasse em desistir, você já parou para pensar se Paulo desistisse? Você já parou para pensar se esse homem desistisse? Talvez eu e você não estaríamos aqui. Eu quero confrontar esse sentimento agora. Esse sentimento de desânimo, esse sentimento de derrota, caia por terra agora em nome de Jesus, porque Deus está levantando aqui vencedores, vencedoras, homens e mulheres de Deus que não param, que não desistem, que vão marcar sua geração. Qual foi o segredo de Paulo? Filipenses 3:12 diz: não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado para algo, você foi conquistado para algo, Deus conquistou você para algo. Existem vidas, existem almas, existem reinos que Deus levantou você para conquistar nessa terra. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço:
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Segura a mão do teu irmão forte. Meu irmão, nós não vamos parar. Fala algo para ele, fala igual um profeta, meu irmão. Fala, meu irmão, nós não vamos parar. 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 Continua segurando, fala aí. Nós vamos avançar para tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. Nós vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte, adorando, celebrando, exaltando, glorificando o prêmio da soberana vocação. O desânimo não vai parar você. O desânimo não vai parar você. Não vai não. As mentiras de Satanás foram reveladas agora. Satanás não vai parar você, querido. O desânimo não vai parar você. Você não vai parar coisa nenhuma. Você não vai desistir coisa nenhuma. Você vai continuar avançando. Você vai continuar crescendo. Você vai continuar multiplicando. Deus tem muita coisa para fazer ainda através de você, meu irmão. As barreiras, as dificuldades não vão parar você. A oposição do inferno fala assim, ó, não vai me parar. Fala alto, você não bota medo em ninguém assim, fala alto. A oposição do inferno não vai me parar. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Aquele que começou a tua obra e você ali há de completar o teu dia de Cristo Jesus. Se mantenha focado na visão que Deus te deu. Invista em vidas. É o que há mais precioso nessa terra. Invista em vidas. Forme sucessores. E mantenha seus olhos no prêmio da soberana vocação. Mantenha seus olhos ligados na glória que o Senhor tem para você, querido. Você não será abalado. Você vai avançar. Aleluia. A sua igreja vai crescer muito. A sua igreja vai crescer muito. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A sua igreja será conhecida na sua região como uma igreja que cuida de vidas, que ama as vidas, que cuida bem das vidas. Parou não, parou não, parou não, parou não, parou não. Continua aqui, para cá. A sua vida, a sua igreja será conhecida como uma igreja, um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Parou não? A sua igreja vai alargar as tendas para a direita, para a esquerda, para frente